Fala pessoal, hoje trago para vocês um estudo sobre radioatividade. Hoje vamos falar sobre a partícula beta, certo? Então, lá no início do século XX, Becquerel, certo, com seus estudos, ele constatou que as partículas beta eram na verdade elétrons, certo? Então houve uma constatação de que esse tipo de partícula ela tinha as características de um elétron, tá? Lá naquela época, e hoje em dia a gente conhece, né, e sabe a natureza dessas partículas de forma mais aprofundada, e na verdade ela é sim um elétron, tá? Então, para isso o cientista, né, o Becquerel, ele comparou, tá, os desvios que os elétrons, né, descobertos alguns anos antes lá por Thomson, que eles sofriam um desvio mediante um campo magnético externo, tá? Os elétrons eles eram desviados em direção ao polo positivo. Então, quando eles eram submetidos a esse campo eletromagnético, essas partículas sofriam desvios e aí eles começaram a estudar a natureza dessas partículas. Atualmente, tá, temos ainda informações, né, sobre essas partículas, como eu coloquei aqui para vocês. Sabemos que elas são bem mais rápidas que as partículas alfa. Sua velocidade de deslocamento chega a atingir aí, 290 mil km por segundo. Isso chega a ser 90% da velocidade da luz. Então, por atingir aí quase que 90% da velocidade da luz, ela tem um alto poder de penetração da matéria, tá? Então ela já é um pouquinho mais forte do que a radiação alfa, ela tem um pouquinho mais de penetração. A radiação alfa ali, uma barreira de uma folha de papel impede ela, né, de passar para um outro meio. Já a radiação beta não, né? A radiação beta é um pouco mais penetrante do que a alfa, certo? Então ela é até 100 vezes mais penetrante do que a partícula alfa, tá? Então ela tem esse poder um pouco mais de penetração. Quando está na pele humana, né, ela chega ali até 2 centímetros, tá? Então, como o Rutherford, né, um tempo atrás, ele havia constatado, né, ao estudar as partículas alfas, que a radiação é um fenômeno nuclear, surge uma pergunta, né? Como é que elétrons podem ser originados do núcleo de um átomo, onde há apenas prótons e nêutrons? Tá? A gente sabe que a radioatividade, ela é de natureza nuclear. Mas como é que de dentro de um núcleo vai sair elétrons, se eles estão na eletrosfera, né? Segundo Rutherford, naquela época. Então, só se respondeu essa pergunta lá em 1932, um pouquinho depois, né? Ano em que a existência dos nêutrons foi efetivamente comprovada por James Chadwick. Tá? Mais na frente, o Chadwick foi lá, descobriu os nêutrons, a natureza deles, e aí foi resolvida essa história. Hoje, a gente sabe que um nêutron ele pode se desintegrar, tá, em um próton e um elétron, além de um neutrino, tá, que é uma subpartícula bem pequenininha. Então, a gente tem aqui o nêutron, certo? Ele vai sofrer desintegração, como a gente está vendo aqui no esquema, ele vai se desintegrar, tá? Ele vai como se estivesse se partindo, tá? Ele vai se dividir em um próton, um elétron, que no caso esse elétron que sai de dentro do nêutron é a partícula beta, tá? E um neutrino, né, que é uma partículazinha bem menor, bem mais leve do que o próprio elétron, né? O elétron praticamente não tem massa. O neutrino, ele é bem menorzinho, né? A gente pode ver aqui nessa escala que eu coloquei para vocês. Nessa representação aqui, né, de equação química, a gente tem um nêutron, ó, tá? E aí ele tem massa 1, né, e número atômico 0, tá? Mas aí ele se desintegra num próton, ó, com número 1 em 1, né, no subíndice 1, e também massa 1, que é a massa do próton, o próton tem massa, tá? E um elétron, tá? Um elétron tem carga menos 1, tá? E se tu for analisar essa parte de baixo aqui da equação, aqui fica 1 com menos 1, isso dá 0, respeitando o que eu tenho antes, tá? E aqui em cima eu tenho 1 com 0, que justamente dá esse 1 que sobrou aqui no nêutron. O nêutron também tem massa, tá? E aqui no final a gente tem esse 0, 0 com esse V, que no caso significa a energia que é liberada. Então, quando ocorre a desintegração de um nêutron, né, o próton formado aqui, ó, esse prótonzinho aqui, que é esse mesmo P que está aqui em cima na equação, ele permanece no núcleo, tá? Ele permanece lá. Mas o elétron não, o elétron vai embora,
ele passa a ser chamado de partícula beta. Tá? Esse prótonzinho aqui fica no núcleo e esse elétronzinho aqui ele vai embora. Justamente esse elétronzinho aí, ele é a nossa radiação beta. Tá? Quando ocorre a desintegração do nêutron, esse elétronzinho aí é justamente a nossa radiação beta, que vai ter por símbolo um -1 aqui embaixo e um 0 em cima. Tá? A gente tem essa representação. Tá, ok? Então esse -1 aqui, ele satisfaz a equação aqui, para que o que eu tenha antes tenha também depois. Tá certo? Então, como consequência disso, o número atômico, né, o número de prótons do átomo aumenta uma unidade. Tá? A gente está vendo que aqui é 0, o número atômico é 0 aqui, ele passa a ser 1, então aumenta por conta da liberação dessa partícula. Tá? Então aumenta em 1 unidade. Então forma-se um elemento químico localizado uma casa à direita, tá, da posição do átomo de origem na tabela periódica. Vamos pegar isso como exemplo. Eu peguei aqui o átomo de césio, tá, que tem 55 prótons. Lembrando aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha para a gente. Ele tem esse 55, que é um elemento químico, né, representação de elemento químico. Esse número de baixo aqui é o Z, tá, que é o número de prótons, né, o número atômico. Esse número de cima é o A, que é o número de massa. Só lembrando, né, que a massa de um átomo é igual ao Z mais N, tá? O número de prótons mais o número de nêutrons. Quando, né, se eu entendo, tá, que esse átomo aqui ele vai sofrer, né, um decaimento de uma partícula beta, né, ele vai liberar uma partícula beta, o núcleo dele, um dos seus nêutrons vai sofrer desintegração, e eu sei que ele libera, né, partícula beta, que está liberando. Depois da setinha está indicando que ele está liberando. Então eu estou vendo aqui que tem uma partícula beta. Então, se tem -1 aqui, para que fique 55 do lado e 55 do outro, eu teria que colocar 56, porque 56 menos 1 é 55. Tá? Então, por isso que eu disse para vocês, quando um elemento químico ele sofre decaimento com partícula beta, ele aumenta em uma unidade o seu número atômico, né? O número atômico Z dele aqui, passou a ser 56, ele se transformou no bário. E o número de massa, continua intacto, 137, tá? Justamente por quê? Porque aqui é 0. A partícula beta, ela não altera a massa do elemento químico, tá? Apenas aí o número de prótons. Então, a gente vai analisar aqui, a gente pode ver que dentro do grupo do Césio, né, o sexto período da tabela periódica, a gente tem aqui ele na família 1, né, e o bário já na família 2. O Césio, o elemento químico, ele passa a estar à direita, tá, na tabela periódica. Ele aumenta o número atômico, então ele vai ficar ali do lado, da direita, na tabela periódica. Então, se ele continuasse, né, ia aumentando aqui o número atômico dele. Então, emissão de partícula beta, a gente tem aqui de forma geral, um átomo com um número atômico Z qualquer, com uma massa qualquer, ele vai emitir uma ou mais partículas betas, tá? Não importa, pode ser 2, 3, 4, e aí você vai diminuindo quanto for necessário. E o novo elemento químico, tá? O número atômico vai ser somado com 1 e a massa continua intacta. Essa equação é chamada de segunda lei da radioatividade. A primeira lei é da radiação alfa, tá? Ou lei de Sorde-Fajan ou Russell, certo? Então, esse aí é o exemplo sobre partícula beta, tá? São as aplicações, um pouco da história que eu quis contar para vocês aí. A emissão de uma partícula beta, ela causa perda de um nêutron e ganho de um próton, né, pelo núcleo do átomo que o emitiu, né? Quando emite partícula beta, a gente tem aí o ganho de um próton e a perda de um nêutron, tá? Por isso que a massa ela continua intacta, tá? Professor, a gente ganhou um próton aqui, por que a massa não alterou? Não, você ganha um próton, mas consequentemente você ainda perde um nêutron, né? Porque ele acaba se desintegrando na história toda, tá? Então sempre fica ligado nisso daí. Forte abraço e até a próxima aula.